Queridos, é sempre um prazer compartilhar da palavra de Deus, né? E numa noite como essa, em que a gente já foi tão... Eu não sei se você sentiu isso, mas parece que a coisa ficou amaciada, né? Não foi assim? Já deu uma... Então, na verdade, eu acredito que no meio da semana, a gente para um pouco, muitas vezes as pessoas vêm num corre-corre, vêm, né, de suas atividades, de seus trabalhos, de N questões que nós enfrentamos, mas ter um momento como esse, como corpo, é um privilégio, né? E eu estou muito feliz de poder estar compartilhando este momento hoje, né? E eu queria compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração sobre conversar com Ele, sobre realmente ter com Ele intimidade e algumas questões que Ele precisa para nos beneficiar, que nós entendamos. Amém? A palavra de Deus diz em Tiago, no capítulo 5, no verso 13, diz assim: aquele que está triste, aquele que está sofrendo, aquele que está angustiado, ele faça o quê? Ele ore. E é um imperativo, né? Aquele que está assim, nesta situação, faça o quê? Ore. E muitas vezes nós nos deparamos em situações assim e a gente faz muita coisa e não ora, não é verdade? A gente fala, conversa com o outro, murmura, reclama, diz: como é que isso está acontecendo aqui nessa casa? Por que Deus não guardou isso? Questiona. E ele diz que quando você estiver assim, você faça o quê? Ore. E eu lembrei uma vez, eu tive um aluno e ele estava conversando lá sobre espíritos e não sei o quê, que eu conversava com espírito, não sei o quê. Ele disse: professora, você já conversou com espírito? Eu disse: já. Aí ele olhou assim para mim, eu disse: já. Agora eu só converso com um. Aí ele disse: é? Quem é esse espírito? É o Espírito de Deus. Eu acho que ele disse: essa é mais doida do que eu, né? Acho que essa não. Eu disse: o Espírito de Deus, eu só converso com ele. Porque se ele não tiver a resposta do que eu quero, do que eu preciso, se ele não tiver as diretrizes que a gente precisa nessa vida, que outro espírito vai ter? Não é verdade? Quem melhor do que ele para nos dar as indicações que nós precisamos, os encaminhamentos que nós precisamos, as estratégias que nós precisamos tomar neste mundo, como diz o pastor Tassos, né? Como soldados num território ocupado. O que é que nós precisamos fazer? E eu sei, queridos, que quando chega a hora que a angústia chega, que o sofrimento, que alguma coisa me aflige, pender para o natural e colocar os seus olhos para aquilo que está lhe incomodando é mais fácil. Ou não? É mais fácil. É mais fácil. E se você encontrar 2 ou 3 que concordem com você, aí pronto. Não é verdade? Mas eu quero que você fique com esta palavra. Sabe o que Deus disse para você? Ore. Em Provérbios 15 diz que a oração de um justo é contentamento para o Senhor. E olha, esse contentamento não é aquele só: eu fico feliz porque você está orando, porque você está conversando comigo, não. É o contentamento da possibilidade de ação, porque Ele pode agir. Você dá legalidade para que Deus haja. Antes eu ficava meio assim, quando eu começava a orar, e você vê lá em Mateus, o próprio Jesus, quando ele está falando, ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, ele começa dizendo assim, que nós não oremos como os fariseus, não é assim? E que nem façamos vãs repetições. Então ele vai dizendo como é que nós temos que orar. Mas ele dizia uma coisa, que antes de que nós abríssemos a nossa boca, Deus já sabia. Eu dizia: eu oro para quê? Se Deus já sabe.
Número 1, nós oramos porque nós temos relacionamento com Deus. Orar é conversar com o próprio Deus. E nós temos esse privilégio que nos foi devolvido por Jesus na cruz. Uma porta aberta para que nós possamos conversar. O quê? O que você quiser. Já parou para pensar? Ou o que Ele quiser. Porque muitas vezes não é o que você quer. Não é? Não sei se você já foi questionado pelo Senhor em alguns pontos. Que você diz assim, por que Ele está me perguntando isso, né? Primeiro ponto é onde Ele vai derramar da essência dEle no nosso espírito. Então, por isso, é contentamento para o Senhor. Porque quando Ele está, a coisa começa a mudar de figura. Não é? A palavra de Deus diz o quê? Que até a tristeza, ela faz o quê? Salta de alegria. Olha que coisa compatível. Aquele que está triste, ore. Aquele que está triste, vá para o lugar certo. E na hora que Ele comunica para você exatamente a essência, o que Ele precisa comunicar. Deus é um Deus de comunicação, Ele quer falar. E a palavra de Deus diz que a voz dEle é poderosa. Está lá no Salmo, não é? A voz do Senhor é poderosa. E não é poderosa porque a gente tem mania de cantar, né? Que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus... O que é isso? Mas na hora de me abater eu vou tão rápido. E esqueço que Deus é o Deus da possibilidade, do poder, da ação, que move as coisas, que não sai do controle. A voz dele é poderosa. E atentar para essa voz é garantia de segurança, é garantia de sucesso, é garantia de provisão, é garantia de cuidado, é garantia de um pai amoroso ministrando ao seu coração. E tantas pessoas passam o dia envolto lá nas suas problemáticas e nas suas angústias e esquecem dessa conversa, da oração. Então, em primeiro ponto, por que é importante? Porque é comunhão. Porque eu estou me relacionando com quem pode, com o Todo-Poderoso, que vê a minha vida muito além do contexto que eu consigo enxergar, que às vezes é tão pequeno e tão egoísta. Amém? Amém. Muito bem. E ele diz assim, então muito bem, o que é que você deve fazer? Orar. Por quê? Porque a oração de um justo é contentamento para Deus. Por quê? Porque Ele pode agir. Você dá legalidade. Quando Jesus disse que Ele já sabia, mas mesmo assim Jesus disse, mesmo Jesus tendo ciência que o Pai ouve e que sabe já de todas as coisas antes que eu fale, Ele disse o quê? Ore. Faça assim, assim, assim. Não foi? No Pai Nosso Ele saiu descrevendo. Você sabe que o abrir da sua boca, a sua inclinação para a oração, move o mundo espiritual. Amém. E quando esse mundo espiritual se move, as coisas naturais também se abalam. As coisas naturais também são modificadas.
E quando você pensa, por que eu tenho, se Ele sabe? Por que eu tenho que orar se Ele já sabe? Um dia, quando o homem pecou, ele deu a autoridade para Satanás, não foi assim? Na hora que você abre a sua boca e ora, você está dizendo, e você está dando o crédito e dizendo: Pai, eu creio na sua palavra. E eu estou aqui neste intuito. E eu sei que eu posso declarar isso, o que a tua palavra diz. E na hora que você abre a boca, aquilo ali não é só uma declaração de fé naquela palavra. Aquilo ali é a porta de legalidade para Deus agir. E Deus precisa da legalidade para agir? Precisa. Porque Ele não vai contra a palavra dEle. E na hora que você abre a sua boca e murmura e reclama, o que você está dizendo é que a sua crença é naquilo ali. Inclusive para Ele. Por isso que nas cartas, os apóstolos disseram muito o quê? Não murmureis. Não perca tempo dando voltas. Vamos abrir lá as nossas Bíblias. Já vou. Filipenses. Aleluia. Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, está escrito assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Vocês vão ver essa receitinha aparecendo em Colossenses, em Tessalonicenses, ele dizendo exatamente o que você tem que fazer nesse formato. Você torna conhecida a Deus. Deus não já sabia? Esse conhecido é isso mesmo? Ele está dizendo assim: olha, numa conversa você expõe, né? Você não começa uma conversa no meio. Tem gente que começa, né? Às vezes o pessoal diz que mulher tem essa mania, né? De começar a conversa no meio e diz assim: peraí, você está falando de quê? Não é? Vamos lá. Mas sabe por que é importante às vezes nós fazermos as nossas considerações sobre aquilo? Porque enquanto nós estamos fazendo isso, Deus já está ministrando e dizendo: e já está dando a clareza para você de que às vezes não é bem assim como você está vendo. E depois que ele diz isso, ele diz que ele fala exatamente das petições. A gente sabe que existem orações distintas que são colocadas na palavra de Deus, né? Tipos de oração que são distintas. Mas quando se fala de oração de petição, aquela que se pede algo, né? A pessoa que está sofrendo, que está triste, que está angustiada, não me diga que ela vai fazer uma oração de petição. O natural é esse, não é assim? E não tem problema nisso não, viu? Porque algumas pessoas dizem: não, eu só tenho que... É uma falsa humildade que diz assim: eu só tenho que agradecer. A desgraça dando aqui, eu só tenho que agradecer por essa desgraça. Não, a palavra de Deus não diz isso. Não diz isso. O próprio Jesus disse o quê? Peça. Peça. E a palavra de Deus garante que aquele que pede, recebe. E ele recebe como? Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Agora, peça de qualquer jeito? Não. Peça segundo o que está disposto na palavra de Deus. Amém? E
Quando a gente pensa nessa questão da petição, algumas pessoas têm essa questão em mente. Não, Ana, mas você vai ver que no final desse versículo ele falou de ações de graça, né? Então a gente tem que render graças por tudo. Paulo em Colossenses também fala sobre isso, render graças por tudo. Mas sabe, queridos, que render graças é a última coisa que aparece nessa linha. Você pede, não é assim? Depois você rende graças. O render graças é dizer: ok, eu acredito que eu recebi. Muito bem, Pai, eu posso render graças, porque eu não estou mais nessa situação. Eu posso render graças, Senhor, porque eu sei que eu estou falando com o Todo-Poderoso. Eu não estou falando com um menino dependente, impossibilitado. Eu estou falando com Deus. E na hora que você abre a sua boca e diz: Pai, muito obrigada, porque eu posso ver essa situação diferente nesse e nesse ponto, nessa e nessa circunstância. Aproveite para deixar Deus mostrar para você o cenário que Ele quer disso aí. Faça só isso para você ver que coisa maravilhosa. E quando você botar os pés nessa realidade, é a primeira coisa que você vai lembrar: meu Deus, eu orei e agradeci por isso aqui. E o Senhor fez. Amém? Então o convite, queridos, é que você comece a declarar e a falar as coisas que Deus fala de você nessa situação. Deus diz que existe força em você para sair disso. E ações de graça é exatamente para isso. Não é dizendo assim: Pai, muito obrigada, porque eu estou aqui afundado, né? Cheio de dívida, acabado, sem crédito, sem credibilidade, sem isso, sem aquilo. Pai, muito obrigado, porque a minha casa está cheia de confusão. Não, isso é coerente? Não, Deus é um Deus coerente. A inteligência mora nele, minha gente. Ou você acha que foi o homem que inventou a inteligência? A lógica? Não. Pede, crê que recebe e agradece. Amém? Muito bem. Colossenses diz que eu tenho que perseverar em oração. E este é o último ponto dessa conversa de hoje. Eu tenho que perseverar em oração. E como nós já vimos lá em Mateus, no versículo 6, no capítulo 6, verso 7, que Jesus mesmo disse: esse perseverar não é o perseverar de vãs repetições, né? Não é ficar orando sobre a mesma coisa o tempo todinho. Você imagine aí, você dizendo a mesma coisa para uma pessoa que você conhece. A pessoa vai dizer o quê? Não, você já me disse isso. Não é? Ó, você pediu essa caneca aqui com água, certo? Aí eu disse: está aqui, Nathalie, pegue. Sua. Aí Nathalie pediu de novo a caneca. Eu disse: gente, Nathalie está doida. Eu não acabei de dar? E ela não recebeu? Daqui a pouco Nathalie pede de novo, está perseverando em oração. Não, isso não é perseverar em oração. Isso é repetição. Isso às vezes vem sabe aquela coisa que Tiago disse, das ondas do mar? Da dúvida. E aquele que duvida nada recebe. Tenha convicção daquilo que Deus falou. Por isso a oração é intimidade. Não é loucura, não. Não é aquele sentimento: peraí, o que é que a palavra de Deus diz sobre isso? O que é que Deus está ministrando no meu coração sobre essa realidade? Não se preocupe que Deus não vai ministrar uma coisa que não está na palavra dele. Nem se preocupe. Porque ele não mente. E a sua palavra é a verdade. Amém? Então, perseverar em oração. Como é que eu persevero em oração? Com ações
de graças. Então eu só tenho que agradecer. Ana, eu não consegui ver ainda, eu não estou vivenciando isso. O que é que você tem que fazer? Render graças. Pai, muito obrigada, porque isso vai chegar. E vai ser assim, assim. Muito obrigada, Senhor. Eu posso crer na Tua provisão. Eu posso crer na Tua mão. Pai, muito obrigada porque eu não estou sozinho nesta terra. Eu posso ser até forasteiro e peregrino. Mas eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Pai que me ampara. Isso é render graças pela situação que você tem. E é impossível uma pessoa com esta convicção conseguir se manter triste, abatido e angustiado. Você concorda? Amém? E Deus está nos chamando para essa condição, para que nós possamos usufruir da paz que excede todo entendimento, para que nós possamos usufruir de alegria. Amém? E neste quesito, não tem muita coisa complicada para fazer, não. É apresentar para Ele a sua condição, fazer a sua petição. Algumas traduções dizem súplicas, né? Você trazer como súplica. E a súplica ali tem um contexto de exigir o que é seu por direito, né? É o pedir o que é de direito. O que é seu direito? Que a palavra de Deus diz que é seu direito. Ela garante para você esse direito? Garante. Então você pode pedir. Amém? Agora eu vou pedir. Teve uma irmã uma vez que eu disse: olha, eu estou pedindo a Deus que o namoro daquele rapaz fulano de tal acabe, né? Porque Deus já disse que ele era meu. Eu disse: menina, isso é oração não, isso é uma feitiçaria, um negócio desse, né? Pelo amor de Deus. Eu quero mexer no livre-arbítrio do outro que Deus não mexe, que Deus dá. Amém? Então que possamos caminhar cada vez mais com Cristo e ganhar mais maturidade nessa conversa. Nada pode ser melhor do que maturidade na oração. Amém? Que possamos nos exercitar nisso. Eu lembro que assim que eu me converti, uma mulher, sempre que eu falo de oração, eu falo disso. Ela ia na minha casa uma vez por semana. Lembrei até disso essa semana. E ela me ensinou a orar. Eu não sabia o que era a oração. Que mundo era esse? Por que o povo passava tanto tempo orando? Se eu me resolvia, em um minuto eu resolvia. Pedir, resolvia. Não era para pedir? Resolvi. E eu vi que não envolve só um pedido. Não é só uma via. Uma oração, ela tem uma resposta. Ela tem uma conversa. Tem um envolvimento. Tem um relacionamento. Que é um ganho maior, muitas vezes, do que aquilo que você está pedindo. Amém? Que vai te trazer exatamente para o prumo, para o centro da vontade de Deus. Amém? Então, era isso que eu tinha no coração para compartilhar com vocês hoje. E eu creio que o Senhor está nos convidando, porque Ele convida, não é verdade? Para esse nível de intimidade e que a gente possa estar cada vez mais alinhados nessa intimidade com Ele, nessa conversa com Ele. Amém? Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.